Estamos chegando próximo a uma data onde as luzes começam a estar mais acesas, as casas estão enfeitadas e as pessoas criam uma perspectiva de uma grande festa no final do ano. Sabemos que estamos chegando próximo ao Natal. No entanto, o Natal não é momento e nem motivo de alegria para todas as pessoas, porque há pessoas que se entristecem nessa época e há pessoas também que não se alegram ou não se animam muito em celebrar o Natal. Mas quando nós olhamos essas perspectivas diferentes, nós não estamos falando de nada novo. As perspectivas diferentes acerca do Natal, elas são mencionadas nas próprias Escrituras, quando nós nos deparamos com o primeiro Natal na vida de Maria, o primeiro Natal na vida de José, o primeiro Natal na vida de Herodes e o primeiro Natal na própria vida do Senhor Jesus Cristo. Eu queria hoje pensar com você sobre 4 perspectivas acerca do Natal e como nós podemos ou devemos nos portar diante de cada uma delas. Eu queria compartilhar, antes de iniciarmos, o texto do Evangelho de João, no capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 4 e também o verso 10 ao verso 12. O texto diz que no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz para todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João narra de uma maneira muito clara que a intenção de Deus desde o princípio, desde a eternidade, é que o mundo fosse reconciliado através do envio do seu Filho. E por isso João vai narrar que Jesus, a luz desse mundo, já estava com Deus desde o princípio, mas essa luz se faz carne e habita entre nós com um propósito, o propósito que o Natal se tornasse uma realidade. Mas quando olhamos para as Escrituras, como mencionei, nós nos deparamos com 4 personagens quando falamos da primeira história de Natal. Se pensarmos no rei Herodes, no texto de Mateus, no capítulo 2, nós vamos nos deparar com alguém que diante da história ou diante do anúncio do Natal se torna inseguro. Herodes era o rei do seu tempo, Herodes estava desfrutando de todos os benefícios da sua monarquia e de repente Herodes recebe a visita de alguns magos que vieram seguindo uma profecia de que uma estrela anunciaria o nascimento de um rei e essa estrela os guia justamente para Belém. E quando eles compartilham então com Herodes a sua perspectiva e o desejo de se encontrar com esse rei, Herodes sente-se ameaçado, entendendo que o seu reinado, estava pronto para ser desfeito e que a sua vida estaria pronto a ser acabada. Herodes então maquina junto com os magos de uma forma muito discreta, que os magos fossem, encontrassem com o rei, descobrissem o local do nascimento, voltasse e compartilhasse com ele, para que ele também fosse ao encontro do menino rei e pudesse adorá-lo. Mas sabemos que a história nos diz que os magos não voltam e tempo depois então, Herodes preocupado com o seu reinado, Herodes solta um decreto na intenção de cortar o mal pela raiz. Todas as crianças abaixo de 2 anos deveriam ser mortas ou extirpadas da face da terra. Herodes percebe que o nascimento de Jesus poderia tirá-lo da sua zona de conforto, poderia tirar a sua autonomia, poderia romper até mesmo com a condição que Herodes se via na posição de rei. Muitas pessoas olham para o Natal pensando que o reinado da sua vida irá acabar, que a sua autonomia vai acabar e que Herodes estava correto na sua percepção. Podemos ainda olhar outras 3 perspectivas, como José, no texto de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18. José recebe o relato de que ele seria agora o pai adotivo, ele seria o responsável por criar o menino Jesus e que a sua noiva Maria seria a pessoa que daria a luz. Nós sabemos que a história também nos conta que José, quando recebe a notícia, por ser um homem justo, por ser um homem íntegro, José começa a pensar e articular uma maneira de devolver a sua noiva aos seus pais, sem que o caráter, sem que a idoneidade de Maria fosse questionada. Porque culturalmente, uma vez que a noiva engravidasse de outra pessoa, o noivo teria até mesmo o direito de apedrejá-la, mas José simplesmente deseja devolvê-la aos seus pais. O nascimento de Jesus, ou o primeiro Natal para José, foi o romper com uma questão cultural.
Ele se via alguém que poderia ser incompreendido, alguém que poderia ser julgado, alguém que poderia ser considerado até mesmo como um tolo em permitir a se dar em casamento a uma mulher que tinha se tornado impuro no seu período de noivado. As perspectivas do Natal vão se construindo de uma forma diferente. No entanto, quando nós olhamos a perspectiva de Maria ao receber a notícia, Maria se porta de uma maneira muito interessante no texto de Lucas, porque Maria se sente agraciada com o fato de Deus olhar para a sua integridade e ver em Maria a condição de alguém que poderia então conceber a luz ao menino Jesus. Maria se sente ao mesmo tempo agraciada, se sente lisonjeada, mas o texto diz que o anjo fala claramente com Maria: não se sinta amedrontada ou não se sinta preocupada em uma outra versão. A preocupação de Maria com o nascimento de Jesus não era acerca da divindade do menino, nem do seu papel, mas acerca do que as pessoas iriam falar a seu respeito. Porque Maria diz: eu me sinto agraciada, mas como posso eu dar à luz, sendo que sou virgem? Todas as pessoas iriam dizer que Maria também cometeu um ato de adultério ou infidelidade para com seu noivo. Maria tinha preocupação em meio a toda a história do Natal, a história bela da salvação da humanidade, se ver como uma mulher que tinha se corrompido em meio à sua caminhada até o altar. É interessante que todas as famílias de Israel esperavam ansiosamente que uma das suas filhas, que uma das suas mulheres fossem agraciada e que o cumprimento da promessa viessem por meio dela. Mas quando Maria recebe essa graça, Maria se sente preocupada acerca do que as pessoas falariam ao seu respeito. Mas uma última perspectiva acerca do Natal, ou do primeiro Natal, é justamente a perspectiva de Jesus. O menino que nasceria com uma missão clara, a missão de vir a este mundo, trazer liberdade, trazer cura, trazer reconciliação, mas que teria que dar a sua vida em função de toda a humanidade. O papel de Jesus era um papel claro de amor, era uma missão de reconciliação. É por isso que quando olhamos algumas afirmações bíblicas, algumas pessoas vão dizer, como Isaías, que o mundo estava para receber o príncipe da paz, um conselheiro, alguém que viria a trazer realmente tudo aquilo que a humanidade precisaria escutar. O Evangelho de João vai trazer que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ainda quando olhamos João Batista afirma que Jesus é aquele que tiraria o pecado do mundo. Atos vai dizer que só há um reconciliador e esse reconciliador é justamente Jesus Cristo, o homem. Quando nós percebemos então o Natal para Jesus era um ato de sacrifício. Era o ato de vir a este mundo, se desfazer ou se despir da sua condição de Deus, abandonar a sua glória, se encarnar em forma humana e aqui sofrer toda a acusação que estava destinada à humanidade. As perspectivas são completamente diferentes. Nós temos insegurança, nós temos questões culturais e familiares, nós temos medo da percepção das pessoas e nós temos uma entrega de amor. São 4 visões, 4 percepções ou 4 narrativas acerca do Natal. Mas o mais importante em vermos essas percepções é entender onde nós nos encaixamos em cada uma delas. E eu queria pensar com você hoje, quando você ouve acerca do Natal, a sua visão é como de Herodes, aquele que quer continuar sendo o rei da sua própria vida, tomando as suas próprias decisões, controlando os seus próprios desejos, vivendo os seus sonhos e cada dia mais conquistando para si mesmo. Ou a sua visão é como de José, que até mesmo entende que poderia ser um ato divino, mas que tem medo de romper com as suas questões culturais e com as suas questões familiares. Prefere se abster de desfrutar o Natal, de desfrutar o nascimento de Jesus, para manter firme as suas convicções e as suas tradições. Ou talvez o Natal seja, na sua perspectiva, a visão de Maria, onde se sente agradecida, se sente lisonjeada pelo fato de trazer Jesus, mas ao mesmo tempo se sente preocupada com o que as pessoas vão falar a seu respeito quando Jesus se torna uma realidade na sua vida. Eu queria te convidar e te incentivar a ver o Natal na perspectiva de Jesus, a entender que o Natal é um ato de amor, é uma busca divina em favor de cada um de nós, para que a reconciliação seja uma oportunidade única. O ato de amor de Jesus não se deu por algumas pessoas que foram boas durante todo o ano, que fizeram boas coisas durante o decorrer da sua vida, mas o ato de amor de Jesus é para que toda a humanidade se sinta reconciliada e se sinta alcançada pela graça de Jesus.
É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, a afirmação é que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Natal é o ato e é o momento onde nós podemos reconhecer a paternidade de Deus e nos colocarmos na condição de filhos. Por isso é importante que o Natal seja o reconhecimento da graça, do amor e da bondade de Jesus em nossa vida. Que o Natal seja uma verdade para você, seja um tempo de bênção, seja um tempo de alegria, mas seja um tempo onde o nascimento de Jesus se torne uma realidade também no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um Feliz Natal.